Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. E na tarde de hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a doutora Lúcia Tobasi. Ela é doutora em ciências, é professora no Centro Universitário São Camilo. E hoje ela vem falar um pouquinho para a gente da comunicação não violenta. Mas antes de eu passar aqui o microfone para ela, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de divulgar para os colegas de vocês sobre essa nova ferramenta de democratização da informação do Corém São Paulo para todos os profissionais. Acione o sininho, porque toda vez que a gente entrar ao vivo você vai ser notificado, pode acompanhar com a gente, interagir com a gente, mandar suas perguntas através do chat para a gente conversar, tá bom? Boa aula para vocês. Boa tarde a todos, olá, independente do momento que você estiver assistindo. Agradeço ao Conselho pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a comunicação não violenta na resolução dos conflitos. Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Ela é uma estratégia bem interessante que foi proposta por Marshall Rosenberg, é um psicólogo americano, e ele traz essa questão da CNV, vamos tratar assim, comunicação não violenta como CNV. Ele traz a CNV como uma estratégia para a gente poder se comunicar, conversar com as pessoas de uma forma mais pacífica, mais cordata, sem usar tanta violência, sem agressividade. Isso significa dizer também que, quando ele estava fazendo esse estudo da comunicação não violenta, ele trouxe uma metáfora bastante interessante, que vocês podem ver nessa figura aí do lado, que na mão dele tem um boneco de uma girafa e tem também um boneco de um chacal. A girafa, ela vai representar o nosso lado mais pacífico, o lado mais amoroso, aquele lado mais acolhedor, que a gente vai olhar para o nosso próximo, para a pessoa que está conosco, de uma forma mais cordata, mais tranquila. Já o chacal é aquele que vai nos levar a um lado mais instintivo, mais combativo, às vezes mais agressivo. E a gente tem esses dois elementos, essas duas figuras compondo praticamente o ser humano, né? E é importante a gente pensar, quando a gente olha na perspectiva da comunicação não violenta, é que, primeiro, lembra que a gente tem esses dois elementos aí fazendo parte do ser humano. E a gente também, quando olha na perspectiva da CNV, quando a gente vai fazer essa comunicação não violenta, a gente não olha somente o que a gente quer defender, ou o que a gente está achando do outro, mas a gente vai buscar identificar as necessidades do outro. E aí a gente vai percebendo que o outro não é um inimigo nosso, mas que ele tem uma necessidade que muitas vezes precisa ser compreendida. Que uma vez sendo satisfeita, isso colabora muito para a redução dos conflitos, das crises entre as pessoas, né? E é importante a gente pensar que, da maneira como a gente comunica, a maneira como a gente se expressa, muitas vezes a gente acha que está conversando de uma forma tranquila, pacífica, não está sendo violento com a pessoa. E, na verdade, da maneira como a gente fala, nem sempre o que a gente quer dizer é entendido pelo outro, como a gente tem a intenção de expressar. Às vezes a gente fala de uma forma, se expressa de uma maneira, e o outro entende de uma forma completamente diferente, né? E aí é preciso também que a gente se conheça a nossa forma de expressar, porque assim como a gente expressa as nossas mensagens de uma maneira, isso não significa que o outro está entendendo exatamente aquilo que a gente tem intenção de passar, porque cada pessoa é diferente. Se a gente olhar para essa figura, basicamente a gente conhece a pontinha do iceberg, a gente conhece uma parte da pessoa, mas muitas vezes a gente não tem ideia do indivíduo como um todo, das percepções que ele tem da vida, das pulsões, das fantasias, dos medos que as pessoas têm. Então, a chance, muitas vezes, das mensagens serem interpretadas de uma forma errônea é relativamente grande. Por isso que é importante que a gente tenha essa compreensão de que cada indivíduo ele é diferente. Então, a nossa mensagem precisa ser passada de uma forma muito clara, muito objetiva, para que ele entenda de fato o que está acontecendo. E essas distinções a gente vai se deparar também no nosso ambiente de trabalho. Se você olhar para a nossa equipe de enfermagem, por exemplo,
a gente tem várias pessoas ocupando os diferentes cargos em diferentes atribuições. Na enfermagem, a gente também vai lidar com pessoas de diferentes profissões. Pensa na equipe multiprofissional, né? Com pacientes, com os familiares. Então, são várias pessoas, vários seres distintos que a gente vai se relacionando. E desse ambiente de trabalho, muitas vezes, além dessa diversidade imensa de pessoas com as quais a gente se relaciona, tem também aspectos que são muito inerentes do próprio trabalho. Por exemplo, a sobrecarga no ambiente de trabalho, às vezes por estar numa situação ou numa unidade que o dimensionamento de pessoas muitas vezes está desequilibrado, a gente tem uma sobrecarga. Ou a própria unidade tem aquela característica de uma atividade mais estressante, que desgasta um pouco mais a nossa parte física ou emocional. Além disso, tem também a questão de tem assim algumas pessoas que estão desenvolvendo atividades e elas não estão muito felizes naquilo que ela está fazendo. Então, às vezes estão desmotivadas, estão em cargos que elas identificam alguma incompatibilidade, mas que no momento elas não podem ainda, né, sair dessa função. Além disso, tem a própria equipe. Quando a gente tem uma equipe unida, uma equipe coesa, isso ajuda muito para a gente desenvolver o nosso trabalho. Mas às vezes isso não acontece, não é mesmo? Às vezes a gente lida com uma equipe, ou a gente faz parte de uma equipe que não está muito unida, que falta alguma coisa, um pouco mais de integração. Isso acaba gerando também alguns conflitos. Assim como, às vezes, tem pessoas que têm um senso de competição entre as outras mais exacerbado, né? Às vezes tem, na perspectiva de um gestor, um medo de perder o poder. Então, algumas questões desse tipo acabam contribuindo no nosso ambiente de trabalho para potencializar, às vezes, as situações de conflito, né? E aí, a comunicação não violenta, ela vem exatamente nesse sentido, de ver de que maneira a gente pode minimizar essas crises na medida que a gente está trabalhando com a nossa equipe, lidando com os pacientes, com os familiares, com a equipe multiprofissional. E mesmo na perspectiva pessoal, a CNV ela é super aplicável quando a gente olha mesmo para as nossas crises, nossos conflitos pessoais. Então fica assim muito claro que quando a gente utiliza as estratégias da comunicação não violenta, os ambientes eles tendem a ser mais cooperativos, as pessoas tendem a ser um pouco mais acolhedoras, distintamente de ambientes onde as pessoas são mais agressivas, que têm um comportamento mais violento, né? Nessas situações, as barreiras elas vão se formando e aí fica muito mais difícil a gente estabelecer a conexão com as pessoas. Por isso que a CNV ela tem sido muito utilizada na saúde, mas há muito mais tempo ela é utilizada, por exemplo, na área de direito, onde as pessoas têm utilizado a CNV, os profissionais, advogados, juízes, na justiça restaurativa, buscando fazer a mediação, conciliação dos conflitos, né? Porque a base da CNV ela vem muito da filosofia de Gandhi, quando ele falava da colocação da paz, né? A gente pensar no conceito da paz sem a violência. A gente estabelecer o diálogo sem o uso da força. Essa é a ideia. Então, no direito e agora na saúde, a gente vê que a CNV está sendo cada vez mais utilizada, assim como nos ambientes corporativos em geral. Então, quando a gente pensa nessa comunicação não violenta, olhando para a necessidade do outro, é muito importante que a gente faça uma relação muito forte com a empatia. Já ouviu falar em empatia? Lembra assim, a empatia ela favorece a comunicação empática, mas a empatia ela é diferente da simpatia. Quem tem falado muito a respeito da empatia, da vulnerabilidade, é a Brené Brown. Não sei se você já ouviu falar dela. É uma estudiosa que ela tem ultimamente tido bastante destaque na publicação de livros, palestras. Ela fala muito da empatia, fala da comunicação não violenta. E nesse vídeo que a gente te coloca aí como sugestão, você vai ver que ela explica muito bem a diferença da simpatia e da empatia. Basicamente, a gente pode pensar assim. A simpatia, ela é diferente da empatia porque a simpatia ela fica num nível um pouquinho mais superficial, no sentido em que quando a gente se solidariza com uma pessoa, a gente procura compreendê-la,
mas a gente procura estar junto, mas não vai muito além, né, de estar ali próximo da pessoa. Já a empatia, ela é diferente. A empatia, ela vai procurar saber um pouco mais da pessoa, do que está acontecendo, vai procurar olhar como se a situação fosse uma crise dela, um conflito dela. Olhar pelos olhos do outro. E aí vai tentar também ver, junto com aquele que está com algum problema, como é que a gente consegue buscar soluções, né? Então, ela vai para além da simpatia. Mas como é que a gente busca essas soluções junto? Qual é a necessidade que você está sentindo naquele momento? Que sentimento que essa situação está te gerando? Para que assim a gente possa estabelecer uma comunicação empática, uma conexão mais profunda. Então, essa acaba sendo a diferença entre simpatia e empatia. E como fica, então, a comunicação violenta na prática, né? Vamos falar sobre isso? De uma maneira geral, quando a gente tem uma crise, um conflito, a gente vai procurar se acertar com a pessoa. Quando é o gestor, na perspectiva do gestor, por exemplo, ele vai procurar estabelecer uma conversação, um diálogo, um entendimento entre as partes envolvidas. Então, quando a gente está procurando fazer essa negociação, é importante a gente lembrar de algumas etapas. E aí eu destaco para você algumas para a gente ter clareza de como que a gente segue nessa tentativa de entendimento, para a gente buscar a melhor solução entre as partes. Então, quando a gente está estabelecendo esse processo do acordo, da negociação, é importante a gente lembrar do preparo prévio. Isso significa, antes da gente sentar com as pessoas, ou sentar com uma pessoa para saber o que está acontecendo, é importante fazer uma busca das informações. Mas aí você vai buscar as informações do que está acontecendo de fato. Não é daquela história de ouvir dizer que, né? Não, a gente não vem com informações que não são verdadeiras. A gente precisa buscar os fatos reais. A partir desses fatos reais, então a gente vai sentar com a pessoa ou com as pessoas envolvidas e vamos então conversar. Para estabelecer essa conversa, não dá para ser no corredor, concorda? Fica meio complicado. O ideal é que a gente tenha pelo menos um ambiente melhor para a gente poder conversar com essas pessoas. Então, um ambiente que a gente possa cuidar, onde as pessoas possam sentar e conversar à vontade para colocar os seus pontos de vista, né, e se ouvirem mutuamente. E olha, lembra que ouvir mutuamente é para ouvir de verdade. Às vezes a gente ouve, parece que entra por aqui, sai por ali, que a gente já chega com a estratégia pronta para atingir a pessoa, porque a gente já julgou o que aconteceu, e não é bem assim. A gente precisa ter uma escutativa, né? A gente precisa ouvir de verdade, entender o que a pessoa está falando e procurar identificar qual é a necessidade dessa pessoa nessa situação de crise. Aí, então, é um momento em que as pessoas, depois que ouviram o que uma tinha que dizer para a outra, então elas vão fazer as propostas. Olha, então, diante do que você me disse, diante das necessidades levantadas, dos sentimentos identificados, então vamos fazer as propostas. As pessoas vão fazer as sugestões que elas têm para poder buscar uma solução diante dessa crise, né? Então, que as pessoas consigam falar das suas sugestões e propostas. Uma vez que as pessoas se coloquem e digam as suas sugestões, é importante, gente, validar. Porque lembra, nem sempre o que um falou, o outro entendeu. Então, é um momento da gente assegurar que aquilo que uma pessoa está falando, o outro está entendendo exatamente a mesma coisa. Isso é validar, isso é clarificar a mensagem que está sendo passada pelo outro, né? E aí, uma vez que essas propostas foram estabelecidas, ficaram claras para ambas as partes, o que é que se pretende, como é que se pretende agir, conduzir a situação a partir de então, a etapa final é o acompanhamento, que significa ir avaliando como é que se traduz as respostas dessas sugestões, como que as pessoas estão se comportando, o que mudou nas atitudes, o que mudou nos próprios valores, nos princípios, nas ações das pessoas a partir do que foi acordado, né? Então, lembra sempre que a gente precisa, uma vez estabelecido qual é o problema e como a gente vai resolver,
a gente precisa sempre partir de um fato observável. Lembra disso? Porque muitas vezes a gente tende a partir de uma situação a partir de um julgamento. E se a gente julgou uma pessoa sem de fato avaliar o fato em si, fica mais complicado da gente resolver essa situação. Então, na CNV, a gente tem 4 passos que a gente estabelece assim, didaticamente, para ficar mais fácil da gente entender como é que a gente faz essa conversa, essa comunicação de uma forma não violenta com a pessoa. Então, vamos lá. Veja, no primeiro item a gente tem observação. Observação significa você falar do que aconteceu, falar do fato que de fato aconteceu e não daquela impressão que você teve, tá? Quer um exemplo? Pensa assim, você estava lá trabalhando na tua unidade, no plantão, e aí o colega fala assim, olha, agora eu vou dar uma saidinha, vou tomar um café, vou até o refeitório, você olha os meus pacientes para mim? Eu já volto. Aí o colega fala, ok, né? Tudo bem, pode ir que eu fico aqui, tá tranquilo, você pode ir lá tomar o teu café. E aí o que acontece? A pessoa que foi tomar o café, às vezes ela demora. E aí quando ela demora e o outro estava numa situação, né, de espera e o outro não aparece, quando a pessoa que foi tomar café volta, ela fala assim, puxa, você demorou, né? Que coisa, assim, fica complicado trabalhar desse jeito. A outra opção é quando a gente, de uma forma não violenta, a gente diz para a pessoa, a partir do fato que a gente observou, olha, você disse que ia sair para tomar o café e que voltaria rapidamente. Só que você saiu às 15 e voltou às 16h30. E nisso, a gente teve vários problemas, várias intercorrências, que acabou, a tua ausência demorada, a tua longa ausência acabou dificultando o nosso trabalho, né? Então, falar para a pessoa a partir do que você observou, de um fato concreto, é muito diferente de dizer para a pessoa a partir de um julgamento, de uma percepção, a partir de valores que a gente tem, a partir de uma forma mais subjetiva, tá? Então, é importante a gente sempre partir do fato concreto. E aí, a partir do fato concreto, a gente vai dizer como a gente se sentiu. Olha, você demorou, você ficou das 15 às 16h30, eu me senti sobrecarregada, fiquei chateada porque a gente tinha um momento da medicação e você não aparecia e eu precisei cuidar de todos os pacientes. Então, eu te peço, por favor, que da próxima vez que você se ausentar, você controle melhor o seu tempo. Procure se ausentar uns 15 minutos, que é o suficiente para você tomar um café, né? Então, quando a gente estabelece essa sequência, né, que assim, didaticamente parece bom, e às vezes no momento que a gente está conversando, parece que essas etapas não ficam tão claras, mas é isso que a gente busca. Organizar os nossos pensamentos, isso é todo um exercício. Não é de uma hora para outra que a gente estabelece uma nova maneira de conversar, né, de uma forma não violenta. Mas essas etapas que eu te coloco aí no quadro é para você ir lembrando, que são as sequências que você pode ir lançando mão para poder seguir e aí estabelecer o pedido que você gostaria de fazer para a pessoa, sem que isso cause outras dificuldades e uma crise maior, né? Sempre é importante lembrar, pessoal, que as pessoas elas têm necessidades diferentes. E aí eu te coloco um quadro para você reconhecer e identificar que às vezes nem essas necessidades a gente tem noção. E quando a gente tem essa necessidade, por exemplo, de aprendizagem, pertencimento, reconhecimento, valorização, e essas necessidades são identificadas e atendidas, a gente fica bem. Os sentimentos gerados, eles são sentimentos positivos. A gente tende a ficar agradecido, confortado, relaxado, né? Esperançoso, satisfeito com esse reconhecimento. Isso é importante, ajuda muito, porque veja, quando essas necessidades elas não são atendidas, gera sentimentos mais negativos, sentimentos de medo, de raiva, de tristeza, né? E isso acaba piorando e tornando os conflitos muito mais complicados. Então, fica a dica aí quando a gente precisar conversar com alguém. Fala do que aconteceu, mas a partir de uma coisa concreta. Fala de como você se sentiu a partir disso que aconteceu.
explica da sua necessidade, que você tinha necessidade de, e aí você formula o pedido, para que esses problemas não mais se repitam, né? Essa é uma dica assim, que a gente procura trazer para poder organizar o nosso eixo, porque, de uma maneira geral, o ser humano tem muito claro, assim, a natureza humana ela é mais para a paz do que para a guerra, felizmente, isso é inato do ser humano. E, às vezes, diante dos conflitos, a gente precisa ter algumas mudanças. A gente tem um jeito de ser, mas esse jeito muitas vezes pode ser revisto, né? Você pode melhorar um pouquinho a tua forma de falar, a tua forma de se expressar, a própria forma de perceber as coisas. Então, saber que as pessoas são diferentes, não tem problema nenhum. É excelente que a diversidade aconteça. O que a gente precisa é respeito, né? Que tenha diversidade é ótimo, essa é a riqueza da convivência, e o respeito ele é fundamental. Você vê no nosso código de ética dos profissionais de enfermagem que o respeito ele está nos nossos direitos, mas ele está também nos nossos deveres, ou seja, respeitar é uma base, mas também é uma atitude ética, né? Isso é importante para a gente, como pessoa, ser ético e também como profissional. Às vezes a gente fica pensando, nossa, trabalho com tal pessoa esquisita, tal situação é estranha, mas, por outro lado, pensa assim, nada acontece por acaso, né? Será que a gente pode aprender com essa situação, com essa diversidade, com esse conflito? Certamente. Se a gente mudar um pouco o nosso olhar, a nossa maneira de ver as pessoas, de encarar a situação, a gente vai perceber que muitas vezes a gente sai fortalecido dessa situação. Parecia uma crise, uma situação desconfortável, mas na medida que a gente revê o que aconteceu, a gente se reorganiza também internamente, as relações que a gente consegue estabelecer, elas acabam sendo mais pacíficas. A gente vai buscando o diálogo, mas como uma estratégia de consenso, como um mecanismo de pacificação, que a gente consiga fazer uma autocomposição com as pessoas, que a gente já não fique pensando, eu vou entrar numa situação combativa para poder ganhar e ver o outro perder. Não, na CNV, a gente busca que todo mundo ganhe. A gente pondera as situações para que todo mundo seja contemplado, né? Sabe aquela situação do ganha-ganha? É isso. Não é ter ganhador e perdedor. Muito pelo contrário. Nessa busca da conciliação, a gente procura cada vez mais ter uma gestão de conflito com maior qualidade. O conflito ele sempre vai existir, é inegável. Mas a maneira como a gente lida com isso é que faz a grande diferença. E a gente pode assim se surpreender quando a gente percebe que a gente pode ser um protagonista, mas um ator positivo, que ajuda a resolver a situação de uma forma mais pacífica, mais consensual, né? Então, e aqui fica a referência que nós consultamos para essa nossa conversa. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição que a gente possa conversar e principalmente aplicar bastante a CNV nas nossas relações. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a participação da Lúcia, que trouxe aí um material super relevante para nós. Teve pessoas que entraram no nosso chat parabenizando o tema, falando da relevância desse tema para o nosso trabalho no nosso dia a dia. Então, que vocês possam usar essa ferramenta no dia a dia de trabalho de vocês, né? Agradecer a participação de todos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.